No vídeo de hoje eu quero te contar os 10 passos que eu utilizo para criar o meu plano de marketing, ou seja, assim que eu sou contratado pela empresa, assim que eu entro, quais são os 10 passos que eu faço para levantar as primeiras campanhas de marketing, tá? Como que eu faço para não errar e acertar bonitinho as minhas campanhas e o que eu sei que eu preciso fazer dia após dia, dia após dia, dia após dia, beleza? Bora lá, tá? Ó, um dos passos mais importantes que tem é, obviamente, o primeiro, tá? O primeiro passo, e depois o outro é o último passo, tá? O passo 10. Bora lá, sem mais delongas, qual é o primeiro passo que a gente precisa fazer e qual é o que é, na verdade, o mais importante, que é esse aqui, ó. Vou pra cá. Estudar o público-alvo. Sem isso aqui, não dá nem para começar. Se você não é iniciante em marketing, você já sabe que isso é uma obviedade. Se você não é, isso é uma coisa que eu negligenciei durante muito tempo. Ah, como é que é? Qual é o produto? Tá, eu já sei o que é isso aqui, vamos lá, vamos vender. Não, cara, estuda, mas estuda muito as dores, as necessidades do público, quais são as crenças dele. Você precisa realizar uma pesquisa profunda. Se você errar nesse passo 1, acabou. E é o passo que você precisa perder mais tempo. Se você não entender realmente o que o público quer, o que faz o cara não dormir de noite, crenças, dores, desejos, você não vai conseguir ir para frente, beleza? Se você quiser, depois eu faço um vídeo só sobre como que a gente, como eu, na verdade, né? Que existem várias formas de fazer, mas como que eu faço para estudar um público-alvo, tá? Passo 2. Analisar o mercado e a concorrência, tá? Por que a gente precisa analisar o mercado e a concorrência? Para ter oportunidades de diferenciação. A gente precisa entender o que o nosso concorrente está falando para a gente falar o oposto. Senão a gente vai cair ali na mesma caixinha. Então, entender o que ele está falando, a gente consegue se diferenciar na mensagem. Se ele está falando A, a gente vai falar B. A gente vai tentar identificar quais são, inclusive, os gaps da nossa concorrência para a gente atacar aí. 3. Criar a proposta de valor. Tá? O que é a proposta de valor? Nada mais é que é porque o cliente deveria nos escolher do que escolher a concorrência. Tá? E aqui, cara, não venha com porque eu tenho um bom atendimento, porque meu produto é bom. Se você não tem um bom atendimento, seu produto não é bom, você não devia nem estar vendendo. Né? Então isso não é diferencial. Você realmente precisa entender qual é o seu diferencial ali, que isso vai nos ajudar muito a construir a narrativa. Se você quiser que eu faça de novo um vídeo sobre como que eu crio proposta de valor, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo inteiro, tá? Só sobre isso. Vamos lá? Falei 1, falei o 2, falei o 3, o 4. Estratégia para funil de vendas, ou seja, como a gente vai fazer um funil? Não vai, eu chamo de estratégia de funil, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, vai ter um funil? Não vai ter um funil? Como que a gente decide isso? A gente precisa entender primeiro como é que é o nosso produto. Se ele é um produto de fácil decisão, se ele é um produto de decisão complexa, para a gente entender se a gente precisa de um funil mais denso, um funil menos denso. O que é a densidade de funil, tá? É contato. Quanto mais denso o funil, mais contato a gente precisa ter. Ou seja, se a gente vende um produto caro, vamos lá, um produto de 50 mil, um carro, por exemplo, cara, não tem como vender um carro pelo WhatsApp, né? Você vai ter que ir na loja, vai ter que ver o carro, vai ter que ver isso aqui. Então você precisa construir funis para isso. Como é que a gente acerta a estratégia de funil? Entendendo o nosso produto e entendendo o passo 1. Estudando o nosso público para saber como que ele gosta de ser abordado, como que ele vê, o que ele dá valor. Aí dentro da estratégia de funil a gente vai dividir nas 3 etapas, que é topo, que é descoberta, meio, consideração, e fundo, que é decisão. E a gente vai abrir estratégias para cada nível de consciência. Se você quiser que eu fale mais sobre funil, de novo, comenta aí que eu faço um vídeo só sobre isso. Então foi passo 1, 2, 3, 4. Passo 5, escolher os canais certos. Perdão. Como que a gente escolhe os canais certos? Baseado no nosso público. Onde que eles estão? Eles estão no LinkedIn? Estão no Instagram? Estão no YouTube? O que eles estão fazendo? Porque não adianta nada a gente ter o melhor produto, ter a melhor estratégia de funil e estar baseado no canal errado onde eles não estão. Estão na televisão, estão no rádio. A gente está lá anunciando no TikTok e a nossa galera está no Facebook, por exemplo. A gente precisa, de novo, o passo mais importante é o passo 1, cara, é entender o nosso público. Entender o nosso público, a gente vai acertar em todos os nossos passos para frente, beleza? Temos
Público, analisamos concorrência, criamos proposta de valor, definimos estratégia, escolhemos os canais. Agora a gente vai fazer uma das coisas mais importantes que tem e que normalmente os marqueteiros não gostam, porque normalmente a gente é mais criativo, né? A gente quer fazer a criatividade, mas particularmente é uma coisa que eu gosto muito e que mudou meu jogo, que é definir as nossas metas. O que a gente quer com cada campanha, o que a gente quer naquele canal ali. Porque se a gente não metrificar, se a gente não tiver nossas metas claras, a gente não vai conseguir gerenciar, né? E aí esse passo junta muito com os outros, que é estabelecer os nossos KPIs, ou seja, quais são os resultados chaves ali. Exemplo, qual vai ser o nosso CAC, qual vai ser o nosso ROI, qual é a nossa pretensão de LTV, qual é o CTR que a gente aceita. Aí aqui eu estou fazendo bem assim, abrangente, porque você precisa escolher justamente baseado, os KPIs eles vêm das métricas, os KPIs vêm das metas. Você escolhe as metas, então a partir daquelas metas, qual vão ser os KPIs que vão indicar que a gente vai bater a meta. KPI nada mais é que como é que eu vou explicar isso? É trazer para o presente um resultado futuro. O que é trazer para o presente um resultado futuro? Exemplo, um carro. Você vai chegar lá no lugar, você sabe que tem que ir a 100 por hora. Se você for a 100 por hora, você chega em 30 minutos. Então, se está lá o velocímetro, se ele está batendo 100 por hora, é o seu KPI. 100 por hora, seu KPI está dizendo, ó, tá legal. Se baixar para 80, você já sabe que não vai chegar lá naquele tempo. Então, ou seja, o KPI ele traz para o presente um resultado futuro. Então, ele está te contando agora o que vai acontecer lá na frente. Por isso é tão importante ter para você poder mudar de rota. Será que eu preciso pisar no freio? Está 120, pô, será que eu preciso então desacelerar? Esse KPI te ajuda muito nisso. Depois, cara, o próximo passo é para você aliviar, né? Para você não precisar ficar lá 24 horas fazendo tudo, que é automatizar. Você vai trazer uma IA para sua campanha, você vai construir um CRM, você vai automatizar o seu e-mail, porque senão você fica numa loucura trabalhando. E a partir disso tudo você vai produzir o seu conteúdo estratégico. Esse passo, cara, hoje em dia, não ter conteúdo, tá? Não fazer conteúdo orgânico, além do conteúdo pago, é um tiro no pé. As pessoas duvidam e duvidam muito da gente. E o conteúdo orgânico ajuda muito a gente a aproximar do público. E o último passo, e tão importante quanto, é a otimização. Botou tudo no ar, largou, foi embora e nunca mais vai voltar? Vai dar certo não, pô. Não tem como. Tem esse livro aqui, gosto muito dele, é um livro bem simples, mas tem uma parte que ele fala muito sobre que não importa o quão bom a gente seja, a gente vai sempre errar no marketing. É muito difícil acertar de primeira. É muito difícil acertar de primeira. Então o que a gente precisa fazer? Jogou a campanha no ar? Vamos otimizar, vamos monitorar, vamos analisar para depois escalar. Acertamos? Cara, fizemos uma campanha, deu errado. Segundo mote, terceiro mote, quarto mote, quarta narrativa. Acertamos, agora a gente escala. Mas para isso a gente precisa, por isso que a gente precisa ter metas claras, KPIs muito claros, a gente poder monitorar, analisar, melhorar e escalar. Com isso aqui, com esse passo a passo, é difícil a gente sair dos trilhos, né? Por que eu uso isso aqui? Porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer, em que pé eu tô, e o cliente sabe também para onde está indo. Fala, mas tá demorando. Cara, eu estou estudando meu público, esse é o passo 1. Eu preciso fazer isso muito bem, mas pode ficar tranquilo que quando terminar de estudar no público, a gente vai analisar a concorrência. Depois de analisar a concorrência, a gente vai criar nossa proposta de valor. Estou aproveitando para fazer o resumo aqui, tá? Depois a gente vai criar as estratégias de funil de venda, escolher os canais certos, definir as nossas metas, estabelecer os KPIs, automatizar o que a gente puder automatizar, produzir conteúdo estratégico e otimizar. A maioria das pessoas fica travada porque não sabe o que fazer naquele momento e não sabe para onde vai. Esse passo a passo aqui dá exatamente isso.
Ele diz aonde a gente está e diz para onde a gente vai. Fica fácil. Você já acordou uma vez com aquela ânsia de falar, caraca, muita coisa para fazer, o que eu faço? Tá faltando identificar qual é o próximo passo e esquecer todos os outros. Se enquanto você não estudar o seu público muito bem, você não vai nem pensar na tua concorrência. Para, esquece. É tipo uma fase de videogame, não tem como você jogar a fase 2 se você não tiver terminado a fase 1. E aí tem que se obrigar a fazer isso. E eu tô falando isso tudo porque eu já fui muito isso. Não, vou logo criar o funil, depois eu dou uma estudada no público, eu já sei mais ou menos quem que eles são, não sei o quê. Não, irmão. Ou você sabe muito bem, ou não adianta que você vai perder na fase 4, porque você não vai estar preparado ainda, você não melhorou a fase 1, né? Você não tem como pegar lá o Super Mario logo pro chefão maior para derrotar o chefão maior se você não derrotou o chefinho pequeno, porque é ele que vai te dar base para derrubar o maior. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você quiser que eu aprofunde em algum desses passos, será um prazer enorme criar um vídeo para cada um desses passos, mas eu só vou fazer realmente se alguém comentar aqui e falar que faz sentido eu fazer. Cara, eu quero fazer sobre estudo de público, como é que analisa a concorrência, como é que cria proposta de valor, funil de venda, como é que eu defino meta, como é que eu defino KPI, como que eu otimizo. Essa aqui que eu teria um prazer em falar sobre cada coisa dessa aqui. Beleza? Eu vou deixar também na legenda aí o resumo desse passo a passo também para facilitar, para você copiar e colar. Espero que dê bom nas suas campanhas, que você consiga ter um sucesso nelas, lembrando sempre, e eu falo isso porque eu passei muito por isso, vai ser difícil acertar de primeiro, mas se persistir, se olhar, se otimizar, se acompanhar, se tiver todos os números certinho, não tem como ter erro. Vai acertar de segunda, terceira, de quarta e mais, vai acertar. É só a gente persistir um pouquinho, beleza? Eu gosto muito do sistema, tá? Eu sempre termino meus vídeos com uma frase que é: todo sonho é um projeto. O que você está fazendo pelo seu? E também, se você está com um pouquinho de dinheiro, tem um videozinho que eu criei, que eu gravei já, sobre o que você precisa fazer se você está com pouco dinheiro no marketing, tá? Eu vou deixar aqui ó, Marketing de Mendigo o nome. Vai lá, assiste, o pessoal tem gostado bastante, ter recebido um feedback legal sobre ele. É isso aí, obrigado e bora dar nossos pulos. Abraço!